Olá, pessoal. A professora Larissa aqui novamente. Hoje a nossa aula é sobre a atividade 37, geometria. A gente vai falar sobre ângulos, ok? Acredito que vocês já ouviram falar, né, sobre ângulos e coisas do tipo, mas hoje a gente vai começar o nosso estudo mesmo, passo a passo, sobre o que é um ângulo, beleza? Então vamos lá. Aqui, esse desenho, né, é o desenho de um ângulo. O que que é um ângulo, gente? Qual a definição de um ângulo? Ó, coloquei aqui em cima para vocês, ó. Ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. Ou seja, gente, o ângulo é uma medida de uma abertura de duas semirretas. Olha só, o que que é uma semirreta? É o que a gente tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui a gente pode indicar ela como sendo a semirreta OA. E essa daqui é a semirreta OB, ok? Essas duas semirretas elas dão uma abertura, né? Vocês concordam que aonde tá aqui de laranja, laranja não, né? Roxo. Esse desenho que eu fiz roxo para vocês é a abertura dessas duas semirretas, ok? E, como tá dizendo aqui no nosso. Vou marcar aqui para vocês, ó. De mesma origem. Por quê? Qual que é a origem dessas semirretas? O ponto O, ok? As duas estão saindo do ponto O. As duas têm a mesma origem, é onde as duas se iniciam. As duas semirretas, tanto a OA quanto a OB, têm a mesma origem, que é o ponto O, ok? Então, nós temos duas semirretas com uma abertura entre elas. Isso é um ângulo, é essa abertura que tem entre duas semirretas, beleza? Não é difícil, isso já é um pouco intuitivo aí para vocês. Então, vamos lá. Qual é a notação de um ângulo? Acompanhe comigo aí na segunda coluna. Como que a gente escreve, como que a gente vai dar o nome para um ângulo, né? As figuras geométricas, por exemplo, têm nomes, né? O quadrado, o triângulo, um retângulo. O ângulo também a gente vai dar um nome específico para ele, ok? Nesse ângulo em específico que eu coloquei aqui para vocês, esse exemplo, o nome dele, ou a notação, a gente pode chamar de ângulo OAB. E aqui no O, que é a origem, a gente coloca esse acento circunflexo, que é para dizer, né, que é a origem das duas semirretas e que é o pontozinho onde forma o ângulo, ok? Então, ó, A, O, B, beleza? A gente lê assim, ou pode ser também B, O, A. Não tem problema, pode ser qualquer uma das duas notações. Lembrando que o O, que é a origem, sempre fica no meio. Então, também pode ser B, O, A, ok? O ponto O, como eu já falei para vocês, é a origem das duas semirretas. Então, eu vou colocar aqui, ó, origem, beleza? E as semirretas OA, que é, vou colocar uma cor diferente aqui, ó. A semirreta OA e a semirreta OB, elas podem ser chamadas de lados do nosso ângulo. Lados do ângulo. Ok, gente? Então, essa primeira imagem aí para vocês, a gente viu o que que é um ângulo. O ângulo é uma abertura entre duas semirretas de mesma origem, né? Qual é a notação do ângulo? Como que a gente vai chamar o ângulo? AOB ou BOA. Lembrando, gente, que o A, o B podem ser outros nomes também. Pode ser M, pode ser C. Quer ver? Vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos supor que é o MN. Então, qual que vai ser o nome desse ângulo? MON ou NOM, beleza? E também a gente viu que as duas semirretas que formam o ângulo são os lados do nosso ângulo, ok? Então, vamos continuar. Bom, já vimos o que é um ângulo, agora a gente vai falar sobre a medida de um ângulo, ok? Bom, gente, acompanhem aí também, vou fazer um marca-texto aqui para vocês. A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura.
vocês lembram, né, que o ângulo é uma abertura entre duas retas, né? É a medida da abertura entre duas semirretas. Então, nesse caso aqui eu coloquei para vocês, ó, dois exemplos, esse primeiro aqui e esse segundo, dois ângulos e a abertura deles. Esse primeiro aqui, vocês podem ver que a abertura das duas semirretas é menor, enquanto no segundo exemplo, a abertura é maior. Então, a gente pode dizer que neste exemplo aqui, o ângulo é menor do que este segundo exemplo, ok? Então, esse primeiro exemplo, o ângulo é menor do que o segundo. Entenderam? Quanto maior a abertura, maior o ângulo. Por exemplo, aqui eu posso ter um ângulo bem pequenininho e aqui eu posso ter um ângulo bem grandão, ó. Entenderam? Depende da abertura das nossas semirretas, ok? E, gente, a unidade padrão que a gente vai utilizar para medir essa abertura, para medir o tamanho de um ângulo, é o grau, ok? Então, por exemplo, um ângulo, vou fazer aqui para vocês um exemplo, ó. Um ângulo de 30 graus é menor do que um ângulo de 90 graus, não é mesmo? Essa abertura aqui é menor do que essa abertura, ok? A gente vai usar sempre, então, a medida de graus para determinar a medida da abertura de um ângulo. Então, coloquei alguns exemplos, o 30 graus ou o 90 graus, e tem vários graus, né? 1 grau, 2 graus, 3 graus, 100 graus, 360 graus, ok? Vamos lá, vamos seguir, então. O que é, então, gente, o grau, né? Por que a gente utiliza essa medida? Prestem bastante atenção. A medida de 1 grau equivale a um círculo, como está desenhado aqui para vocês, um círculo que foi dividido em 360 partes iguais. A gente pegou esse círculo aqui, dividiu ele em 360 partes. Imagina que ele foi dividido em 360 partes. Cada parte dessa equivale a 1, né? Ó, aqui tem 1, 2, 3. Então, a gente conta que uma medida dessa daqui, de 360 que a gente dividiu, é 1 grau, ok? Então, normalmente a gente utiliza o círculo, tá? Para fazer essa medição de graus. Então, nesse desenho aqui que eu coloquei para vocês do círculo, eu coloquei, né, 1 grau. Aí, por exemplo, vou apagar e vou fazer um outro grau aqui para vocês verem. Coloquei aí para vocês um exemplo de um ângulo de 90 graus. Gente, o ângulo de 90 graus, ele é um ângulo especial e a gente chama ele de ângulo reto. Ângulo reto, tá? É o ângulo de 90 graus. E por isso, ele tem esse desenho aqui para designar ele, e não só um risquinho igual esse aqui a gente faz nos outros. Então, o ângulo de 90 graus, a gente representa ele com esse quadradinho e esse pontinho dentro, ok? Porque ele é um ângulo muito utilizado na geometria, ok? Então, a gente vai acabar utilizando bastante essa representação. E aí, gente, por que que ele é um ângulo de 90 graus? Porque se a gente contasse, né? Se a gente dividisse o nosso círculo em 360 partes, aqui teria 90 partes, ok? Então, nosso ângulo aqui de 90 graus. Beleza, gente? Então, aí coloquei aqui também uns exemplos para vocês de alguns ângulos. Deixa eu até apagar uns rabiscos que eu fiz aqui, ó. Pronto. Então, esse aqui é o nosso ângulo de 90 graus. Esse aqui, por exemplo, poderia ser um ângulo de 30 graus ou 60, né? É menor do que 90. E esse ângulo aqui também é um ângulo especial, que é o ângulo de 180 graus. Ou seja, ele estava aqui nessa abertura, ele pegou e abriu até aqui, ó. Abriu, a gente fala 180 graus. Beleza? Também é chamado de ângulo raso.
Mas essas nomenclaturas eu tô falando pra vocês, mas agora não é importante vocês saberem não. Eu só quero mesmo que vocês tenham noção do que é um ângulo e de como que a gente faz a medida, que é a medida em graus, né? E por que 1 grau é 1 grau, né? Porque a gente dividiu a circunferência em 360 partes. Cada parte é 1 grau. Belezinha, gente? Então é isso, vou ficando por aqui. Deixei alguns exercícios assim bem tranquilos, mais de dia a dia assim para vocês tentarem fazer. Qualquer dúvida no dia do chat a gente tira, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau.